Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã, fazendo uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, baseado em vários princípios da palavra de Deus, principalmente de um personagem muito especial que é Moisés. Mas hoje eu quero falar sobre um outro tema. Quando as coisas parecem não dar certo, como nós devemos reagir? Quando as coisas não parecem dar certo, depois de você ter dado todos os passos de obediência que foram pedidos, o que nós devemos fazer se parece que não está dando certo? Primeira coisa, nós devemos esclarecer o que Deus disse e identificar o que pode ter sido suas adições ao que Deus disse. Porque Deus fala e às vezes nós falamos em cima da fala dele e aumentamos a fala dele. E acabamos então perdendo a origem ou a essência da direção que ele nos deu. Devemos manter no seu devido lugar, né, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus disse. Deixar que Deus resolva a questão dos detalhes que nós não conseguimos muitas vezes resolver. Devemos continuar fazendo aquilo que sabemos fazer, para que a excelência esteja em nossas atitudes. Espere no Senhor até que Ele diga o que você deve fazer em seguida. Nunca devemos sair fazendo coisas para o Senhor, mas sim esperar que Deus nos diga o que Ele quer fazer por nosso intermédio. O que Deus inicia sempre em sua obra em relação a nós, Ele é o mesmo que vai completá-la, porque Ele é fiel para completar toda a obra que começa em nossa vida. A maioria das tarefas que Deus tem em nossa vida é nos ajustar a Ele mesmo. Ele precisa de tempo para nos dar a forma exata que deseja que cada um de nós tenhamos. Suponhamos que nós sintamos que Deus está para fazer algo grandioso, em virtude de algo que Ele disse através da sua palavra ou de nossos momentos de oração. Você sente que Ele vai fazer isso por causa da maneira como as circunstâncias estão se apresentando e também porque outros crentes concordam com você. Então, nós precisamos compreender que grandes coisas Deus tem sim para fazer através de nós, mas precisamos não ficar desestimulados ou deprimidos, nem assumir uma posição negativa quando as coisas parecem não estar dando certo. Que nós possamos prestar atenção no que Deus está fazendo em nossa vida, nas pessoas que estão ao nosso redor, a fim de preparar-nos para aquilo que Ele irá fazer. A questão chave sempre será o nosso relacionamento com Deus. Então, como posso saber se a palavra que eu recebi provém de Deus e não é dos meus desejos egoístas ou alguma sugestão de Satanás? Algumas pessoas se preocupam muito em estudar os modos que Satanás age, de forma que possam identificar alguma coisa que pareça ser uma artimanha dele. Nós não precisamos fazer isso. Resolvi não fixar em Satanás. Há muito tempo atrás eu gostava muito de leituras sobre guerra espiritual, lia muito isso, até que um dia Deus me falou: o que você precisa é me conhecer os meus propósitos, conhecer o meu modo de agir,
conhecer a minha natureza e o meu caráter e fixar a sua vida em ter um relacionamento de amor pessoal comigo. Ele já está vencido, então não precisamos nos fixar nele, no que ele faz. Aquele que nos guia é aquele que está executando a sua vontade por nosso intermédio, ele é o vitorioso. A única maneira pelo qual Satanás pode afetar o trabalho de Deus por meu intermédio é quando eu acredito nele e não em Deus, ou quando eu peco e não me arrependo e deixo então os engodos, as concupiscências para que ele use contra a nossa vida, contra o trabalho. Satanás sempre tentará nos enganar. Em última instância, Satanás não pode frustrar os propósitos de Deus para a nossa vida se nós estivermos fixados no nosso relacionamento de amor com ele. Algo importante da gente entender o que acontece com a polícia do Canadá, né? A Polícia Real de Canadá, como ela treina os seus homens para o trabalho contra as falsificações, assim como também aqueles que trabalham com os diamantes, aqueles que lapidam os diamantes, trabalham dentro do mesmo princípio. E também aqueles que identificam notas falsas. E assim deve ser conosco. Ele nunca permite, né, a polícia montada nunca permite que um soldado em treinamento veja o dinheiro falso. Assim como não se deve manipular um diamante falso ou uma nota falsa. Os policiais, os ourives, sabem que existe apenas um tipo genuíno de nota de $10. Eles estudam tão profundamente a cédula genuína, o diamante genuíno, que sabem que qualquer coisa que não atinja o padrão é falso. Você não pode imaginar todas as maneiras como as pessoas podem falsificar dinheiro e joias. Mas esses policiais não ficam estudando a maneira como as pessoas podem falsificar o dinheiro ou as joias preciosas. Eles só estudam o dinheiro certo e qualquer coisa abaixo do padrão é dinheiro falso ou é uma joia falsa. Jesus, ele citava a última palavra que recebeu do Pai. Então, como deve ser essa nossa questão em relação à batalha espiritual com Satanás? Conheça o suficientemente bem a palavra de Deus, os caminhos de Deus, de maneira que se alguma coisa não está se ajustando a eles, você deve descartar imediatamente. Foi isso que Jesus fez quando enfrentou a tentação. Essencialmente, Jesus disse simplesmente o seguinte, lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, né, quando fala sobre a tentação do deserto, como Jesus respondia então às artimanhas de Satanás para derrotá-lo. Ele dizia: eu compreendo o que você está dizendo, Satanás, mas isso não é a última palavra que eu recebi do meu Pai. A palavra de Deus diz exatamente isso. Então, ele venceu todas as tentações baseadas naquilo que o seu Pai disse. O Pai da verdade, o Espírito da verdade falou. Jesus não ficava discutindo com Satanás, não ficava analisando as coisas, ele simplesmente continuava fazendo a última coisa que o Pai tinha dito para ele fazer, até Deus dizer o que ele deveria fazer em seguida. Então, nós precisamos entender que Deus só tem um plano em nossa vida,
E é este plano que nos torna vitorioso nas nossas batalhas espirituais contra o inimigo das nossas almas. O plano de Deus é que nós estejamos sempre focados em nosso relacionamento com Ele. É isso a coisa mais importante para nós vencermos as nossas guerras pessoais e as guerras espirituais que nós estamos travando no mundo espiritual. Focar no nosso relacionamento com Deus, naquilo que é verdadeiro, justo, puro, de boa fama. É isso que nós precisamos fixar a nossa mente e no nosso coração. Que Deus abençoe você e que esta reflexão possa te ajudar a entender por que algumas coisas parecem não dar certo e como nós devemos reagir. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.